Será que uma startup está pronta para a transformação digital? É esse o papo que eu tive com o Eduardo Frota, CEO da 300 Inteligência, uma startup que integra dados de gestão e ESG para gerar informações relevantes. Vamos conferir? Eduardo, esse ponto é muito importante. Antes de eu começar a fazer perguntas, né, mas eu acho muito interessante. Então, para eu entender a tua empresa, né, hoje ela faz essa análise de dados. Isso é muito importante para os nossos espectadores ou ouvintes, né, porque essa história de criar cultura data-driven, e a gente fala muito, né, das empresas Be Digital e Go Digital, né, onde Be Digital é como é que eu faço com que automatize os processos internos para ela ser mais automatizada, e o Go Digital é como é que eu faço a transformação do meu modelo de negócio, né, para que eu consiga perpetuar no futuro. E aí você vem justamente para fechar um gap aí e dizer o seguinte: da maneira que os dados estão, que é um grande valor, eu estruturo conectando a minha solução para que as empresas, mesmo tendo silo de dados, eu consigo trazer valor na interpretação dos dados. Porque o dado por si só não te ajuda nada, mas o dado que você faz e ele dá insights para tomada de decisão, esse sim é o dado valioso. É exatamente isso que a sua empresa faz, ou seja, conectar dados não estruturados e que estão em silos para que ele gere valor e insights para aquela determinada empresa que queira tirar insights dos dados. É isso? É exatamente isso. Nós também trabalhamos também incluindo dados externos para dentro dos painéis, tá? Então a gente consegue colocar dados como índice PCA, IGPM, Selic, temperatura do dia, média de temperatura, e cruzar essas métricas junto a indicadores ou próprias métricas internas da empresa, criando assim uma análise micro e macro do negócio. Então, quando a gente fala em data-driven, né, que é uma cultura baseada em tomar decisões olhando dados, a gente percebe que o grande viés não é a parte técnica, e sim a cultural da empresa. Cruzar alguns dados, cruzar algumas informações, e a gente tem a terceira etapa, que a gente começa a ter acesso a alguns cenários, né, de análise preditiva, né, com base no número de informações que a gente tem passadas. Então, você pode considerar, por exemplo, uma métrica, dias úteis no mês, temperatura, feriados, etc., que impactam diretamente o planejamento, às vezes, de uma empresa de varejo, de uma empresa que está em algum em alguma setor específico, né? Então, Uhum. quando você pega, consegue enxergar os dados de uma forma analítica, né, que é o que não acontece hoje com os sistemas, né, os softwares que tem no mercado, a gente percebe que eles são 100% focados no input dos dados, não na análise dos dados. Então, a dor que a gente resolve para o empresário hoje, para grandes empresas, médias, etc., é de fato conseguir organizar esse grande volume de dados de uma forma que ele consiga analisar e monitorar o que é relevante para ele, de fato. Criar uma cultura data-driven, oferecendo soluções de data-driven, né? Como é que foi criar essa organização? Porque você tocou num ponto que é fundamental. Muitas vezes a gente pensa que a transformação digital é sobre tecnologia, né? Eu já ouvi alguns líderes e gestores falando disto, mas a verdade é que é muito mais cultural, né? E abrange muito mais outras perspectivas, como dados, clientes, consumidores, inovação, mudança no modelo de negócio. E aí eu queria te perguntar, como é criar uma cultura data-driven na sua empresa? Como é que foi essa iniciativa? Se você já contratava as pessoas voltadas a data-driven ou quando você iniciou, você teve que trazer gente, trocar pessoas? Como é que foi na 300 Inteligência? O Ricardo,
Ricardo, isso é uma coisa muito nova, né? A gente não tem histórico disso 10, 15, 20 anos atrás, né? Uhum. Então, é uma transformação contínua, né? Então, assim, o primeiro passo, de fato, é conseguir metrificar todas as áreas da empresa, né? No qual a gente consiga, na forma que a gente consiga monitorar, né, resultados, né? Monitorar os KPIs, etc. E o grande lance é envolver todos no projeto. Então, todos entenderem, todas as reuniões são feitas aqui, são feitas usando painéis, né, interativos, televisões. Cada sala tem uma televisão onde você consegue acompanhar, todos conseguem acompanhar, todos estão envolvidos dentro do processo. Então, a própria equipe consegue identificar de fato quando tem algo fora do padrão e atuar de forma rápida, né? E Esse é o essa grande atuação é de forma automatizada ou vocês fazem, como é que é? Vocês criam automação? automatizado, 100% automatizado. Como é que você sabe ou identifica que os líderes e as pessoas estão engajadas para o projeto, para a estratégia da empresa? Isso vai muito do perfil, né, dos gestores, né, o Ricardo. Você tem empresas que você já tem um viés de inovação, que o gestor, os diretores já têm de fato já conseguiram enxergar a necessidade de se atualizarem a todo momento com inovação, ou principalmente estar conectado com essas possíveis inovações, né? Uhum. Mas você ainda tem empresas, né, líderes, gestores, que ainda têm muita dificuldade em entender que isso, de fato, traz benefícios para eles, né? Então, é comum a gente escutar, não, eu já tenho todas as informações, mas as informações estão lá, ele vai tirar um relatório no PDF, ele vai tirar, às vezes ele não confia naquela informação, né? Porque você tem um volume de dados, é muito comum isso, tá, Ricardo? Os gestores não confiarem na informação que chega para eles via relatório, etc. Então, é muito o perfil, né, desses gestores. E aí, quando a gente se conecta em determinados grupos, né, ou com determinadas empresas, você acaba entrando dentro de um grupo de pessoas, de fato, com viés mais inovador, que faz as coisas acontecerem, né? Uhum. Mas hoje a grande parte ainda tem um pouco de dificuldade de entender a cultura data-driven, né? Da importância dela dentro de um negócio, não importa o tamanho, pode ser uma empresa com uma pessoa, duas pessoas ou uma mega corporação. Como é que é a jornada do cliente? Como é que você monta uma estratégia para essa jornada do cliente? Porque hoje a gente fala muito em experiência, né? A experiência do cliente. O cliente quer resolver a sua dor com muito menos burocracia, muito mais rápido e de forma muito acelerada, né? Da melhor maneira possível, mais rápido e que traga valor. Como é que é a jornada na 300 Inteligência? A nossa prestação de serviço ela é bem complexa, né, Ricardo? Ela não é tão simples, né? São projetos que têm que estar bem desenhados, né? Para que as expectativas das duas partes fiquem equilibradas. Então, eu falo que a jornada do cliente dentro da 300 Inteligência, ela se altera praticamente todos os meses, se ajusta, né? Então, a partir dos feedbacks dos clientes, do que a gente identifica de fato de melhoria, da forma que a gente consegue se comunicar, mas basicamente o que faz com que o cliente fique com a gente é a transparência, né, das informações, a transparência, as atualizações a informação ser rápida entre a 300 e o cliente. Então, isso que é o grande é o que eu falo que é o mais importante, né? Você estar próximo do cliente, ser transparente com ele, mostrar as dificuldades, quando tem algum problema, abrir, né? Sentar planilha aberta, né? Abre, ó, existe esse desafio a ser vencido e seguir. E, assim, não tem muito segredo, né? É estar próximo, escutar e implementar. E o nosso caso é bem complexo, porque você trabalhar com dados, às vezes o cliente fica durante 6 meses sem ver nenhuma entrega, né?
porque a gente ainda está na fase de organização dos dados. Então, a gente tem que estar muito próximo, mostrando para ele cada etapa que está sendo vencida, né, de forma transparente. Então, eu acho que essa proximidade, a transparência, faz com que, de fato, a gente consiga uma jornada bem bacana. Como identificar o que agrega valor para que você não sofra essa disrupção? É que nem aquela onda, um tsunami, né? Você está ali, de repente você vê a onda, já é tarde demais. Como identificar o que agrega valor para não sofrer uma disrupção? Quando a gente coloca o cliente, né, no centro, né, que é o grande, todo mundo fala isso, mas poucos fazem, né, de fato. Eu acho que não é tão fácil, né? O dia a dia do empreendedor é bem complexo, né? Ele tem que fazer de tudo, então fica sobrecarregado, trabalha muitas horas por dia e às vezes não consegue parar. Nós aqui usamos a estratégia do Jeff Bezos, tá? O Jeff Bezos ele tinha uma preocupação extrema, né, com o cliente, né, desde o início nos livros que falam sobre ele. É bem interessante ver a preocupação que ele tinha na entrega, né, com o cliente, do que vai entregar, etc. E também a questão de você conseguir metrificar tudo, né, para você ter a informação, né, onde está certo e está errado. E o principal, respondendo a sua pergunta, é gerar inovações constantes, sempre inovar. Então, nós aqui, infelizmente, pelo tamanho, eu não consigo, num curto intervalo de tempo, lançar melhorias significativas, né, inovações dentro do nosso serviço. Mas a gente anualmente lança. Então, anualmente, a gente lança inovações. Já aconteceu de você ter que mudar o seu modelo de negócios e adequar a sua estratégia, porque as coisas mudam muito rápido hoje em dia? Não só aconteceu, como acontece hoje ainda, né? Atualmente, em alguns casos específicos, a gente tem que entregar algo diferente do convencional. Quando você atende uma empresa maior, às vezes a gente não consegue fazer o modelo SaaS, até porque a empresa tem os seus 200 funcionários de TI dentro dela. Então, teoricamente, a gente entrega a inteligência, né? Entrega o produto, treina a equipe e ela toca sozinha a partir de um determinado momento. Isso são casos específicos, né? Porque para uma empresa hoje trabalhar com inteligência de dados, ela tem que ter uma equipe aí em torno de 4, 5 pessoas no mínimo, de imediato, com experiência técnica, né, com capacidades técnicas diferentes, né? E esse o custo eleva demais. Então é muito mais barato, de fato, ela terceirizar isso e fazer esse processo em 4 mãos, né? Fazer junto. É muito mais interessante. E a gente vê grandes empresas, né, já fazendo isso, né? Então, Esse é o conceito de inovação aberta, né? De empresas grandes e juntar-se com uma startup que é mais ágil para poder tirar uma prova de conceito sobre um determinado processo ou um serviço, né? Para que aí ele consiga alavancar a inovação mais rápido, correto? A questão das tecnologias, elas têm que ser muito. Existe uma linha tênue, né? É o que você tinha até falado recente. De fato, é muito importante a gente identificar o que isso vai impactar de fato no nosso negócio. Exemplo, metaverso. Metaverso, nós tivemos no início do ano várias reuniões. Vale a pena, como que o metaverso entraria no nosso business, né? E a gente identificou que o metaverso, nesse momento, ele não é relevante para nós, mas que NFTs são relevantes. A gente trabalhar com tokenização, com rastreabilidade usando blockchain é relevante. E aí nós estamos, aí vem o período de fato de criação de produto, né? Beleza, a gente vai trabalhar com rastreabilidade, com blockchain, beleza, mas que dor que nós vamos resolver do cliente? E aí, a partir daí, a gente vem desenvolvendo. No ano de 2023, no início, a gente vai já estar lançando aí serviços, né, de rastreabilidade com blockchain e tokenização também.